Começando o nosso cenário político desta terça-feira, hoje vamos conversar sobre um assunto que é polêmico, tem se tornado muito mais polêmico, é o grupo de policiais antifascismo. O grupo existe em vários estados do Brasil e também aqui no Rio Grande do Norte. Nós já trouxemos o policial Pedro Paulo Matos aqui no cenário político e hoje vamos conversar porque tem assunto novo sobre essa questão, dossiê do governo federal. Então, você pode participar do programa de hoje com a gente fazendo pergunta para o nosso convidado virtual de hoje e também falando sobre qualquer assunto que envolva política. Hoje a gente vai falar do afastamento de prefeito de cidade aqui da região oeste e vamos trazer também a inauguração de uma galeria de mulheres vereadoras lá na Câmara Municipal de Mossoró. Você pode participar nas nossas redes sociais, tem o Twitter, @cenapoliticotcm, facebook.com/cenáriopolíticotcm, WhatsApp 8802-8979 e o Instagram, @cenáriopolíticotcm. Boa noite, vou novo para Chedes. Boa noite, Carol Ribeiro, boa noite para você, minha amiga telespectadora, boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM. Já agradecendo a audiência de você que nos acompanha aqui em Mossoró e também nas várias cidades que possuem os serviços da TCM Telecom. A gente vai falar da política dessas cidades. Você, se tem alguma curiosidade aí do seu município, manda para a gente. Os contatos que aparecem aqui na tela também servem para você mandar aí as informações sobre como está essa pré-campanha aí no seu município. Carol, a gente já inicia hoje trazendo as informações do novo coronavírus aqui no estado do Rio Grande do Norte. Vamos já ao boletim geral, boletim epidemiológico divulgado pela CESAP, a Secretaria de Estado de Saúde Pública, nesta terça-feira. Hoje são casos confirmados 58.307, mortes 2.102, casos suspeitos não informado no boletim de hoje. Mortes por investigação, 230. Ocupação dos leitos, a gente vê aí na coluna da direita desta tabela, a região oeste tem 69,8% dos leitos de UTI ocupados. Lá em Pau dos Ferros, apenas 10% desses leitos. Na região metropolitana de Natal, 51% dos leitos de UTI estão ocupados com pacientes Covid-19. Na região de Seridó, chega a 70% essa ocupação. Lá no Mato Grande, está aí com a maior tranquilidade nesse cenário, com todos os leitos disponíveis lá para atendimento da população, leitos Covid. Pois é, a fila de espera pela UTI tem uma pessoa e a fila de espera com pacientes no perfil de UTI esperando transportes tem 5 pessoas, aumentou aí, ontem eram 3, hoje são 5. As mortes, vamos ver, é importante a gente observar que de ontem para hoje teve um número considerável, foram 21 mortes nas últimas 24 horas, nos últimos 2 dias eram somente 5 em 24 horas, de ontem para hoje deu uma crescida aí nesses números, vamos ver se tem alguma alteração aí nos próximos dias em relação à média nacional nas mortes pelo novo coronavírus. Nós temos também a situação nos municípios aqui da região oeste, tomando como base a capital, Natal, tem 21.458 confirmados, os óbitos são 893, Mossoró, 5.739 casos confirmados e 198 mortes. Apodi, 1.551 confirmados, 18 mortes. Açu, 1.233 confirmados e 51 mortes. Caraúbas, 331 casos confirmados, 2 mortes. Felipe Guerra, 122 casos confirmados, 3 mortes, aí aumentou uma morte de ontem para hoje. Governador de Serra Rosado também, 117 casos confirmados e 3 mortes, uma de ontem para hoje. Upanema, 192 casos confirmados e 4 mortes lá na cidade de Upanema, Vonuf. Pois é, Carol, a gente observa aí esses números, né, sendo apresentados, mais uma vez, a evolução desses números aqui no estado do Rio Grande do Norte. Existe agora uma expectativa por parte de alguns donos de escolas particulares pela retomada dessas atividades já no final deste mês de agosto para o início de setembro. Então,
preciso a gente acompanhar muito bem esses números que são apresentados. O governo não confirma ainda se vai voltar de forma antecipada, primeiro as escolas particulares e depois as escolas públicas, mas existe já uma pressão, um sindicato que representa aí os proprietários de escolas privadas do estado do Rio Grande do Norte. Esse sindicato já busca um diálogo mais aproximado com o governo do estado para essa retomada das atividades. É bom a gente ficar atento também, e você, como cidadão, ficar atento, que é importante sempre a gente lembrar aqui que as atividades foram liberadas, mas a doença, o vírus, como é a reação em cada organismo. Então, cada pessoa, como vocês vêm acompanhando nos últimos 5 meses, tem uma reação diferente. Alguns muito graves chegam a morrer, outros não, mas é melhor não arriscar, né, minha gente? Vamos nos cuidar, vamos continuar com aqueles velhos procedimentos, evitar passar a mão no rosto, máscara, álcool em gel, lavar sempre as mãos. Dentro de casa, a gente está sempre com a limpeza, tem aquela soluçãozinha com água sanitária, não é, Vanusa? Evitar entrar com sapatos em casa, sempre que chegar em casa, aproveita e toma logo banho com a água, sabão, sabonete, realmente se livra logo do vírus para evitar uma coisa pior. E agora a gente começa o nosso bate-papo com o Pedro Paulo Matos. Ele é policial civil e é coordenador, tá aqui, coordenador do Grupo de Policiais Antifascismo do Rio Grande do Norte, que ultimamente foi investigado, não é, Vanusa? Entrou numa lista. Vamos começar do começo com o Pedro Paulo. Pedro, que é conhecido como Pedro Che. Boa noite, Pedro. Muito obrigada pela sua presença aqui no cenário político, uma presença virtual. Mas vamos explicar para quem está nos ouvindo, quem não acompanhou direito a história, o que foi que aconteceu, que lista é essa, que investigação é essa que os policiais antifascismo estiveram aí envolvidos. Opa, boa noite, Carol Ribeiro, boa noite também para a Chedes, boa noite a toda a audiência do programa Cenário Político. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Está conseguindo me ouvir, Carol, perfeitamente? Bem, sim, estamos ouvindo bem. Estamos indo, certo. Falando sobre essa questão do Ministério da Justiça, né, a gente entende que foi um ataque político, infelizmente, por questão justamente de intolerância. O nosso movimento de policiais antifascismo nada mais é do que um movimento de pessoas que acreditam e pedem uma segurança pública diferente. Assim como, por exemplo, nós podemos ter um público que peça uma saúde pública diferente, como podemos ter um público, e temos diversos públicos que pedem uma educação diferente, o movimento de policiais antifascismo nada mais é do que um grupo que pede, através de mudanças legislativas e também mudanças culturais, por uma polícia diferente. Não tem nada de anormal, não há nada de exótico, não há nada, a gente não faz nada além disso. O que acontece o Ministério da Justiça, entendendo que de alguma forma a gente é uma ameaça, e na verdade a nossa atuação é apenas política, e a gente é uma ameaça no campo político, no sentido de que a gente faz a disputa, a gente conversa, né, e a gente tenta que a nossa pauta, as nossas ideias vão à frente, assim como tem outros grupos que fazem do mesmo jeito, só que com pauta diversa. Bem, o Ministério da Justiça, né, usou de sua estrutura para fazer uma investigação clandestina. Né? Isso foi feito. Conta mais de 576 policiais. Essa lista foi tirada de onde? Eu vou dizer de onde essa lista foi tirada. Foi tirada de 2 manifestos nossos. Vejam os temas e vejam se tem algum perigo nisso. O primeiro foi em 2016. Policiais antifascismo que assinaram contra o golpe da presidenta Dilma, o que é uma pauta eminentemente política. Né? A gente era contrário a todo o processo legislativo e judicial que aconteceu contra a presidente da época, Dilma Rousseff. O outro papel, né, o outro documento que deu voz, né, que deu vez a essa ação do Ministério da Justiça foi justamente um manifesto nosso de policiais pela democracia popular. Vocês podem muito bem ver os temas, né? O que a gente aborda? Qual é a nossa entrada? É justamente nessas questões, em questões tanto políticas como questões também de segurança pública.
E o Ministério da Justiça, então, colheu o nome desses policiais, pegou fotos, pegou informações, etc., e catalogou. E também distribuiu isso para outros órgãos, para que fossem feitas investigações. É o seguinte, não se pode fazer investigação sem justa causa. Pedro? Se uma pessoa cometeu... Opa! No próximo bloco a gente continua, no próximo bloco a gente fala dessa questão aí da justa causa. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.